Vasco e Cruzeiro, essa partida importantíssima aí, 25ª rodada de Campeonato Brasileiro. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, qual que é a expectativa para esse jogo? Lembrando que o Cruzeiro tem desfalques de Vidalba e Gabi, né, os dois suspensos pelo terceiro cartão amarelo. É jogo para ganhar? Um empatezinho não dá para reclamar? Como que tá a vibe de vocês? Caramujo, acho que é jogo para ganhar. A Rafa e o Valu falaram sobre isso essa semana na live à noite, e eu concordei com eles, e acho que é um pensamento bem válido, né? Essa equipe do Leonardo Jardim nos deu uma sensação de que fica até ruim você assinar um empate antes da hora, porque é um time que o tempo inteiro briga pelo bom resultado, que se nega a ser derrotado, e a gente sabe que do outro lado vem ali um fôlego novo, né, por ter vencido dentro de casa o Bahia, mas eu acho que o Cruzeiro tem uma equipe, tem um trabalho mais consolidado hoje do que o trabalho do Vasco. Claro que não vai ser fácil, eu acho que tem jogadores do adversário que estão numa crescente, tem jogadores, para mim, que podem apresentar muito perigo, e aí eu não vou nem citar o Felipe Coutinho, que talvez seja um atleta que venha à mente de todo mundo, mas o Nuno Moreira, acho que é um atleta perigoso, mas é um jogo que o Cruzeiro tem totais condições, para mim, de sair vencedor. E seria importante para as pretensões do Cruzeiro de se manter ali, né, dentro da zona dos 4 melhores do Campeonato Brasileiro, uma vitória fora de casa contra o Vasco da Gama, até porque se a gente olha para Flamengo e Palmeiras, as duas equipes vão ter confrontos também fora de casa e confrontos difíceis, né? O Bahia tentando se recuperar, a gente lembra que a única derrota até o momento do Bahia dentro dos seus domínios foi para o Cruzeiro, em um jogo onde o Bahia foi bem, o Bahia vendeu caro o resultado para o Cruzeiro, e o Flamengo pega o Corinthians, né? O Flamengo que precisou de ser levado à exaustão no jogo de ontem para poder manter ali um resultado diante do Estudiantes e levar para os pênaltis. Então, acho que é um jogo que o Cruzeiro precisa de vencer e tem totais condições de vencer. A prioridade total é vitória, né? Mas eu gostaria também de ver um Cruzeiro rendendo melhor do que nas últimas partidas. Acho que tem capacidade de fazer isso. É claro que foi legal ganhar de virada do Bragantino, do Bahia, mas o Cruzeiro pode jogar um pouco mais, né? Então eu também tenho essa expectativa para o jogo de amanhã. Recentemente a gente estava até falando da sequência de 6 jogos que o Cruzeiro vai ter, né? E dentro dessa sequência de 6 jogos tem 4 contra times que hoje estão brigando para não cair. E é até pensando que dentro desses 6 o Cruzeiro vai ter Flamengo e Palmeiras fora de casa, acho que se torna ainda mais importante o Cruzeiro buscar 3 pontos em São Januário. O Vasco é um adversário difícil, venceu seu último jogo por 3-1, mas o Cruzeiro precisa ir para lá, para o Rio de Janeiro, para buscar essa vitória contra o Vasco. E esse contexto da rodada também citado pelo Pedro é interessante, porque o Bahia é um time que está muito melhor no campeonato do que o Vasco da Gama. Deve levar mais dificuldade ao Palmeiras, principalmente dentro de casa. O Corinthians contra o Flamengo também, eu penso mesmo. Então o Cruzeiro, em tese, dos confrontos difíceis que os times que estão brigando pelo título vão ter, vai ter aí o menos difícil, pelo menos na teoria. Então que o Cruzeiro possa fazer bom proveito disso. Tem também o fato de que vai jogar antes desses, então pode jogar uma pressão. Eu acho que mesmo fora de casa, esse tipo de jogo contra time que está na parte de baixo, é preciso vencer. O Cruzeiro precisa mostrar a sua força, então empate é algo que não precisa nem ser cogitado. O Cruzeiro tem que buscar os 3 pontos. É isso. E aí, Samuca? Só vitória interessa ou um empatezinho também? Não dá para reclamar muito da sorte? Aquela lógica lá de quem não agradece o pouco não merece o muito. Nesse caso, Caramujo, eu acho que o Cruzeiro tem que voltar sabendo que eu acho que não vai ser um jogo fácil, né? O Vasco empatou com o Flamengo, aí vence o Bahia, dá uma animada, né? Tem bons jogadores, é um time que estava tendo dificuldade de vencer em casa. Acho até que não venceria se o Jean Lucas não tivesse sido expulso, né? Logo no primeiro tempo. É o jogo que a gente precisa ver o Cruzeiro voltar a ser aquele Cruzeiro, principalmente nos jogos fora de casa, né? Muito letal, criando boas oportunidades, né? O que não aconteceu, por exemplo, no jogo com o Bahia, só ali a partir dos 30 minutos do segundo tempo, né? Quando o Cruzeiro reage.
E se a gente quiser ficar ali almejando uma briga por título, eu tô naquela de G4, né? Mas, dependendo de como o Cruzeiro sair dessa sequência dos 6 jogos, que eu já falei sobre isso, pode sim, por que não, almejar aí um pentacampeonato, né, brasileiro. Mas aí a vitória nesse jogo teria que ser inegociável, né? Não dá. Porque teremos embates mais difíceis aí pelo caminho, né? Eu também tô nessa aí de que, assim, é aquele tipo de confronto que você precisa ganhar para chegar forte no confronto direto, né? Porque o Cruzeiro é o que abre a rodada, né? Considerando os 3 aí que tem alguma chance realista de título. Se o Cruzeiro ganha, a gente já joga uma carga de pressão para os outros 2, e não é que eles vão ter jogos simples, né? O Corinthians em São Paulo é um time difícil de bater, né? Fora já não é a mesma coisa. E o Bahia também, lá em Salvador, assim, o Cruzeiro cortou um dobrado para ganhar, né? Ganhou, tudo mais, foi maravilhoso, mas não foi um jogo simples. O Jean Lucas é um desfalque importante para o Bahia ali, né? Para esse time do Rogério, mas eu acho que dá para a gente, assim, se o Cruzeiro fizer a parte dele, dá para a gente imaginar com uma rodada bem positiva, viu? Tô imaginando ali que pelo menos um empatezinho possa acontecer. O difícil é a gente fazer a nossa parte. O Vasco tem retornos aí, né? A gente já falou aí de Robert Renan, até eu ouvi a mensagem aqui do Elson Filho. Na nossa vez, o Coutinho volta a jogar bola. O homem estava dominado até outro dia. Aí depois ele falou, dominado não, dormindo. Sim, ele estava meio devagar aí, mas a gente tem até um material aqui sobre o Vasco, para a gente conhecer um pouco mais do adversário, como que vem esse clube Cruz Maltino aí, é do Sérgio Quinde, do canal Atenção Vascaínos. Então vamos ouvir rapidinho aí o boletim com as notícias do Vasco, e depois a gente repercute um pouco o Cruzeiro e esse adversário. Pessoal do Samuca TV, eu sou o Sérgio Quinde, do canal Atenção Vascaínos, é um prazer imenso falar com vocês, principalmente às vésperas de um Vasco e Cruzeiro. O Vasco, que após superar o Bahia em um jogo com inúmeras polêmicas de arbitragem, tenta emendar mais uma vitória em São Januário. Se por um lado o capitão e artilheiro do Brasil, Pablo Verrete, vive um jejum de 10 jogos sem marcar com a bola rolando, os últimos 3 foram de pênalti, por outro, o técnico Fernando Diniz conta com uma fase goleadora de Felipe Coutinho, que é o meia com mais gols marcados desde o retorno do Brasileirão, fazendo 5 nos últimos 7 jogos. O camisa 10, inclusive, tem hoje mais gols e assistências do que da última vez que foi convocado para a seleção brasileira. Vale destacar também a força na bola aérea ofensiva. O Vasco é o 4º time com mais gols marcados a partir da bola parada, com 12, representando 33% de seus gols. Já a defesa, essa sim segue sendo um ponto de atenção. O Vasco vem entregando muitos gols a seus adversários por erros individuais, em saída de bola principalmente, assim como aconteceu no último jogo, além de não ter um bom desempenho na bola aérea defensiva. A grande esperança para o setor é a nova dupla de zaga formada por Carlos Cuesta e Robert Renan. Enquanto o primeiro, frequentemente convocado para a seleção colombiana, vem apresentando muita firmeza e já marcou até gol, o segundo deve retornar ao time titular após cumprir protocolo de concussão devido a um choque na partida contra o Flamengo e ter sido substituído. Outro que deve voltar como titular é o jovem Ryan, que cumpriu suspensão automática, mas é peça importantíssima no time Cruz Maltino. O provável Vasco de Diniz deve ir a campo com Léo Jardim, Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verrete. Ainda teremos a ausência de Lucas Piton, que vinha sendo titular na lateral esquerda, mas o volante Tietê, que era titular até se machucar, vem treinando bem ao longo da semana e deve aparecer ao menos no banco de reservas. Essas são as informações do Vasco, que vem encarando uma sequência difícil, com Flamengo, Bahia, agora Cruzeiro, depois Palmeiras, mas quer converter o rendimento em pontos na tabela para poder ficar tranquilo no Brasileiro e poder focar na Copa do Brasil em dezembro. Uma curiosidade, o Vasco marcou 3 ou mais gols em todos os jogos que venceu sob o comando de Fernando Diniz. Que tenhamos um grande jogo amanhã, amigos, mas que vença o Vasco, beleza? Sucesso para vocês, um grande abraço.
Beleza, beleza não, é. Beleza é uma pinóia. Beleza. Valeu pelo boletim aí, mas beleza não. Aí, O pessoal falando que é irmão o Caramujo, caramujo é vascaíno. brincadeira. Tem semelhanças. Todo careca parecido, gente. Não tem jeito, não. Mas, enfim. Irmão Caramujo tá de brincadeira, né? Não precisava desse final aí, né? Mas as informações foram muito boas. Para quem gosta de acompanhar o Vasco, não é o meu caso, com todo respeito. Mas o Sérgio Kind aí, canal Atenção Vascaínos, faz um trabalho muito legal, de fato. Mas, assim, dessa provável escalação do Vasco, esses retornos aí, assim, eu diria que o Vasco incorporou muito bem o elenco, hein? Quando você olha para essa escalação aí, você fala, uai, esse é o Vasco, esse não é o Vasco que a gente se habituou a ver nos últimos anos. Achei o time do Vasco bem consistente, bem forte. Talvez a peça mais questionável seja o treinador, hein? Pois é, melhorou bastante, né? Essa dupla de zaga, por exemplo, em algum momento da temporada já foi João Vitor e Lucas Freitas. Agora é Carlos Cuesta e Robert Renan, são dois bons zagueiros, né? João Vitor já nem tá mais no Vasco e o Lucas Freitas é um cara que alterna bastante, né? No último jogo até falhou contra o Bahia. O Cauã Barros também agregou bastante, né? Foi um retorno ao Vasco da Gama, porque ele já pertencia ao Vasco, acabou que o clube solicitou o retorno dele ao América e já tem sido importante. É um time que tem boas peças no âmbito individual, né? Coletivamente tem os seus problemas. Eu acho que essa questão da saída de bola é um ponto a ser muito explorado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro sabe fazer isso, sabe pressionar bem a saída de bola do adversário. É uma dupla de zaga que tem bons jogadores, mas ainda desentrosada. E vale destacar também que o primeiro volante costuma participar muito, né, dessa saída de bola. O Hugo Moura é um cara que participa bastante em alguns momentos, não muito bem. Então é um cara a ser bem vigiado, bem pressionado, porque o Cruzeiro pode ter um bom caminho por ali, pode ter também, quem sabe, nessa improvisação do Pumita, né, que vai jogar de novo como lateral esquerdo, já foi assim contra o Bahia, fez até gol de cabeça, mas é um cara que defensivamente tem os seus problemas, o próprio Paulo Henrique também. Agora, ofensivamente, como até o Sérgio destacou, o Vasco precisa ser bem vigiado, né? Tem um Ryan que volta. Para mim, a principal valência técnica desse time do Vasco, né? É forte, é rápido, chuta bem, tem também um bom cabeceio, tem Felipe Coutinho, um grande momento, muito bem também nas bolas paradas, assim como o Nuno. E o Verratti, por mais que esteja nesse jejum, merece sempre uma atenção especial, né? Porque tem muita presença de área, se coloca bem e não pode ter muito espaço. Então, que o Cruzeiro, em todos os aspectos, possa estar atento àquilo que o Vasco pode oferecer de perigo, mas também aquilo que pode oferecer em termos de vulnerabilidade, porque é um Vasco muito mais desequilibrado que o Cruzeiro. Se for um Cruzeiro consistente, como tem sido na maior parte da temporada, dá para a gente imaginar uma boa vitória em São Januário. Alguns pontos que o amigo fez questão de destacar, né, podem ser muito bem explorados pelo Cruzeiro, e o Caio já falou, a situação da saída de bola é uma dificuldade que o Vasco tem. O Vasco até tem uma melhora considerável nessa saída quando tem o Robert Renan à disposição, porque é uma característica bem forte do atleta, mas o problema com relação a essa participação do primeiro volante, ele deve permanecer, principalmente porque o Hugo Moura deve ser titular contra o Cruzeiro, e é um jogador que tem algumas dificuldades nesse tipo de situação. A questão da bola parada defensiva do Vasco, acho que o Cruzeiro, né, todo mundo já sabe que tem uma boa bola parada ofensiva e acho que pode ser explorado também. Um outro ponto que eu destacaria é que todo mundo sabe dessa ideia do Fernando Diniz, às vezes, de aglomerar jogadores num determinado setor do campo para poder tentar ali construir curto e conseguir ganhar campo através dessas associações ali num espaço mais reduzido com vários jogadores. Mas a gente também entende que quando o Vasco perde essa bola, o outro lado está muito fraco e também a defesa está ali desguarnecida. Então acho que outro ponto que o Cruzeiro pode explorar, além desses dois citados aí, da pressão na saída de bola e também da bola parada defensiva, é quando recuperar essa bola em momentos onde o Vasco está mais aglomerado dentro de um setor, já acelerar esse jogo para o outro lado, porque vai estar desguarnecido, ou acelerar essa posse nas costas da defesa, e aí o Cruzeiro tem caminhos importantes para construir, quem sabe, uma vitória.